Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos trabalhando com o capítulo As Fases da Lua. Vimos aí a questão dos calendários, a utilização da fase da Lua, percepção das fases da Lua pelos índios para os momentos melhores de caça. Eu sugeri a vocês que pesquisassem e vissem sobre a questão da agricultura e as fases da Lua. Sugeri uma experiência para vocês fazerem em casa, não foi? Então vamos aqui ao nosso livro fazer a leitura de um texto na seção De Olho no Local. Vejam aqui. Leia o texto a seguir. Existem indícios que mesmo em eras pré-históricas, alguns homens já se preocupavam em marcar o tempo. Na Europa, há 20 mil anos, caçadores escavavam pequenos orifícios e riscavam traços em pedaços de ossos e madeira, possivelmente contando os dias entre fases da lua. Então veja, estamos falando aí de períodos da pré-história. Há 4 mil anos, na Babilônia, havia um calendário com um ano de 12 meses lunares que se alternavam entre 29 e 30 dias, no total de 354 dias. Então veja aí que a gente percebe um calendário que está mais próximo da realidade que nós temos atualmente, né? Os egípcios inicialmente fizeram um calendário baseado nos ciclos lunares, mas depois notaram que, quando o Sol se aproximava da estrela Cão, Sírius, estava próximo do Nilo inundar, o rio Nilo aqui, ok? Então, quando eles percebiam que o Sol se aproximava da estrela Cão, que também nós já vimos sobre essa constelação, o rio Nilo ia inundar. Notaram que isso acontecia em ciclos de 365 dias. Com base nesse conhecimento, eles fizeram um calendário com um ano de 365 dias, possivelmente inaugurado em 4236 a.C. Essa é a primeira data registrada na história. Quando Cabral chegou por aqui, quem foi Cabral mesmo, pessoal? Foi aquele que descobriu o Brasil. Então, quando ele chegou por aqui, encontrou os nossos índios medindo o tempo em ciclos lunares. O francês Palmier de Gonneuville, na sua viagem ao Brasil, em 1503 e 1504, teria levado no seu retorno à França o filho do chefe dos Carijós, com a promessa de trazê-lo de volta no prazo de 20 luas. 20 luas seriam o quê? 20 semanas hoje, porque nós vimos já que a lua muda de fase em aproximadamente a cada 7 dias. Então vejam que essa percepção da mudança de fase da lua, da mudança de percepção de como a lua se apresenta, já vem desde, olha, tempos da pré-história, da antiguidade, e como que isso já era utilizado como localização em relação ao tempo, a passagem do tempo. E percebiam que sempre modificava e voltava ao que era antes. Modificava e voltava ao que era antes. Ou seja, lua nova, crescente, minguante, cheia. Lua nova, crescente, minguante, cheia, né? Ia tendo todo aquele processo, eu falei na ordem errada, tá? Mas o que eu quero dizer é que percebia sempre as mudanças da fase da lua e retornava à inicial. E isso é cíclico, ou seja, está sempre acontecendo na mesma ordem e no mesmo espaço de tempo, ok? Sobre isso, vamos aqui. E você, já imaginou observar a lua para marcar o tempo como faziam os povos antigos? Para isso,
você pode recortar os calendários que você vai encontrar no material de apoio e vai preenchê-lo todos os dias durante 2 meses, com suas observações da lua. Preencha os calendários com os dias da semana e os nomes dos meses nos quais você fizer a observação. Depois, desenhe diariamente os formatos da lua que você puder observar e escreva o nome da fase em que ela está. Se durante os 2 meses de observação houver dias de chuva ou nublado, anote o ocorrido e tente ver a lua no dia seguinte. Sugestão aí, realize a atividade com a companhia de um adulto. Então, olha lá, eu vou mostrar para vocês aqui o calendário que você vai localizar é esse, lá no material de apoio. Escreva o mês que você observará, março, abril, maio, junho, julho, qual for a época. E aqui nesse quadradinho menor, estão vendo no tom mais rosinha? Vou mostrar aqui com o mouse. Coloca o dia do mês qual que é. Então imagina lá que você está observando um mês, vou chutar aqui, março. Tá? Você está observando o mês de março. E aqui tem os dias da semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Aqui. Então, você coloca sempre em cima. Imagina que o mês começou aqui numa segunda-feira. Coloca lá primeiro. Que lua que é? Ah, tava a lua nova. Então, coloca lá a lua nova. Aí, no dia 2, quando você olhou novamente... Opa, dia 2 não tem o símbolo aqui, não. Dia 2, quando você olhou novamente, ainda estava a lua nova. No dia 3, lua nova. Dia 4, puxa, professora, estava uma chuvarada aqui que não consegui observar. Então, coloca lá, chuva. E aqui lembra de pôr qual é a fase da lua, ok? Nova. E assim você vai completando até o final do mês de março. Então, como é para fazer por 2 meses, você vai fazer a mesma coisa no mês seguinte, que é abril. Anota da mesma forma. E observe aí a questão do ciclo da lua, como ele vai se repetindo, certo, pessoal? Então, você vai ter feito aí também um calendário baseado na lua, um calendário lunar. Certo, turma? Boa experiência para vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau!